Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, àqueles que, desde que ganhas as últimas eleições legislativas pela maioria de direita, sempre desdenharam os avisos do Partido Socialista de que a orientação política definida pelo Primeiro-Ministro de ir para além da Troika encerrava em si mesma uma ideologia neoliberal contra o Estado e que, na verdade, o que o Governo pretendia implementar em Portugal era uma estratégia de privatizar os lucros e nacionalizar os prejuízos, transferindo para os privados tudo o que estes quisessem, a privatização da EGF e da Valor Sul vem confirmar os nossos piores receios. A propósito desta mesma ideologia, diga-se, recordo aqui que muito recentemente a senhora vereadora Teresa Leal Coelho disse na televisão que o Estado não deve estar na economia, o que merece o nosso elogio enquanto frontalidade da senhora vereadora, mas sobre esta matéria estamos conversados. Com efeito, a EGF e a Valor Sul, que a Lisboa mais diretamente diz respeito, destroem pelo seu exercício os argumentos clássicos invocados a favor da privatização, já que se trata de empresas de capitais e gestão públicos, bem geridas, que prestam um bom serviço e dão lucro. Mas igualmente grave é o facto de o Governo ter tomado esta decisão sem consultar os municípios e nem sequer lhes permitir a possibilidade de adquirir as participações da EGF nas concessionárias, como já afirmaram os deputados Diogo Leão e André Caldas e agora o Sr. Presidente da Câmara. É triste, mas constitui apenas mais um marco no desrespeito do Governo da República pelo poder local democrático, de que o pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República sobre os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que consagram as 35 horas celebrados por várias autarquias locais, a anunciada intenção de privatização das operações de transporte coletivo geridas pelo Metro e pela Carris e as alterações ao nível do saneamento e o fornecimento de água são outros infelizes exemplos. Se é natural e salutar que existam diferenças ideológicas entre partidos e que governos e oposições discordem quanto às decisões, já não é normal que o Executivo governe não ouvindo ninguém, decidindo unilateralmente e não procurando o consenso, o que merece a nossa maior reprovação. Pelo contrário, o processo de debate e discussão da reforma administrativa da cidade de Lisboa constitui exatamente um bom exemplo do que é um processo político participado e que só faz jus ao bom funcionamento dos órgãos deste município. Com efeito, a disponibilidade, a abertura ao diálogo e a flexibilidade negocial de que deram provas a Câmara Municipal, a par da assunção por esta Assembleia da sua verdadeira natureza de Casa da Cidadania, um espaço de troca de ideias e de debate onde todos os intervenientes no processo de reforma, sindicatos, deputados municipais, vereadores, presidentes de junta, puderam esgrimir argumentos, sugerir soluções, levantar dúvidas e chegar a soluções melhores para todos, constituem, sem dúvida, não só um ponto alto na articulação que deve existir entre os órgãos do município, mas também um paradigma para o futuro. Dito isto, vale a pena explicar como chegámos até aqui. Cumprindo o disposto na Lei nº 56 de 2012, após as eleições autárquicas de 29 de setembro, que recorde-se que os resultados expressivos em Lisboa não deixam qualquer margem para dúvida quanto ao apoio que a reforma da cidade merece por parte dos seus municípios, era necessário dar início à reorganização administrativa da cidade. Uma reforma, nunca é demais repeti-lo também, desenhada pelos eleitos de Lisboa, a pensar na cidade e nos cidadãos e que só peca por tardia. Na expressão feliz utilizada nos considerandos das propostas que aprovámos há algum tempo, esta reforma procede num só movimento a uma reorganização administrativa que consiste na alteração das autarquias locais freguesias, que alteram os seus territórios e recebem competências oriundas do município, bem como a uma reestruturação de serviços das autarquias envolvidas através da reafetação de recursos da Câmara Municipal de Lisboa para as juntas de freguesia da cidade, que assumem a condição de serviços integradores. Ora, foi precisamente isso que se operou, a base desta reforma, que se operou através das propostas 915 e 916 que acabámos de aprovar. Iniciadas as audições, ficou imediatamente claro haver disponibilidade por parte da Câmara para o diálogo sobre todas as questões e a manifesta abertura sob os auspícios da transparência, boa-fé e confiança, chegar aos consensos necessários com todos os intervenientes para que de uma reforma administrativa nascesse uma nova realidade política em Lisboa que melhor sirva à cidade, os seus municípios e todos aqueles que dão vida à capital. E tanto assim foi que, após a aprovação dos critérios para a transferência de competências e dos critérios para a transição dos mapas de pessoal, foram ainda acolhidas pela Câmara as recomendações desta Assembleia no sentido de clarificar conceitos utilizados para que a transferência de equipamentos decorra da forma mais escorreita.
Aprovados os critérios, decorre agora o processo de, por um lado, permitir aos trabalhadores do município manifestar as respectivas preferências e, por outro lado, acomodar as necessidades de pessoal que as juntas definam para que, no termo deste caminho, se atinja o equilíbrio indispensável ao bom funcionamento dos serviços, a par do imprescindível conforto dos funcionários. É de salientar neste âmbito também a celebração do acordo tripartido entre a Câmara Municipal, 18 juntas e o SINTAP, que, como sempre reafirmado, garante o estatuto e os direitos que os trabalhadores do município atualmente detêm, o horário de trabalho de 35 horas e estende a possibilidade de usufruir desses mesmos benefícios aos restantes trabalhadores. Resta agora que prossigam as negociações entre a Câmara e as juntas, tendo em vista a estabilização das transferências e a assinatura dos autos de recepção. Nesse sentido, e atentas às recomendações aprovadas, aguarda-se agora para março a apresentação pela Câmara Municipal do primeiro balanço mensal da reorganização administrativa de Lisboa. Observando o caminho já percorrido até agora, de décadas, na verdade, em termos relativos, o balanço da implementação da reforma só pode ser qualificado de célere e exemplar. O que não faltam são belíssimas ideias que nunca saem do papel. A reforma administrativa de Lisboa, pelo contrário, foi pensada, aprovada em lei, transposta para o município e está agora a ganhar forma pela mão e o empenho dos eleitos, dos trabalhadores e vai existir como realidade para melhor servir os cidadãos. Gostaria, a terminar, de deixar uma nota de congratulação pelo facto da Casa dos Animais ter registado neste mês uma taxa de adoção de cães e gatos de 29,5%, o que é um marco e que só deve ser melhorado para contentamento de todos nós e o bem-estar dos animais desta cidade. Muito obrigada.